Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 4 de julho de 2022, né? A ProSim, prática interassistencial planetária do cidadão multidimensional, né? Realizada todas as segundas-feiras às 18h50 às 8h05, e depois nós nos reunimos, né, pelo aplicativo do Zoom para a gente fazer a conferência e fazer os relatos das experiências, do que foi percebido, né, por cada aproximador. Aproximador é aquele que participa da aproxima segunda-feira. A frase do dia: Egos, no começo da vida, os princípios conscienciais da consciência livre e do genocida eram iguais. Contudo, os egos divergem no caminho da evoluciologia. Hoje, uns seguem para serem assistidos no planeta Cro-Magnon, outros vão assistir às consciências além das galáxias, no Lexo de Orto Pensatas. Ok? Quem entrou comigo logo de início foi o casal 20, o Walter e a Virgínia. A Virgínia, por uma questão de educação, vai falar primeiro. Virgínia. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma manualmente, instalei o EV com bastante facilidade, percebi que estava bem potente, e nessa fase eu já coloquei os pedidos de assistência. Nessa fase também eu vi uma mulher, algumas mulheres saindo de uma fábrica, me veio a informação que era por volta de 1960, e também por conta das roupas que elas usavam. E também eu sabia que essas mulheres trabalhavam nessa fábrica e provavelmente é horário de saída, mas ficou só nisso. Na fase do arco voltaico aplicando, eu percebi que junto com a energia que era exteriorizada da minha mão, também saía uma luz branca. Recebendo, eu entrei em balonamento e rapidamente, no final eu tive diurese, percebi que eu estava produzindo muito ectoplasma. No pilar, eu me percebi no aproximário da CIPEC, e ali então eu procurei mentalizar cada aproximador e novamente os pedidos de assistência vieram à minha mente. Em algum momento eu senti uma dor terrível no pé esquerdo, não entendi também por quê. Das centrais, das conexões, a mais relevante foi a OFIEX. Eu me vi como um homem e eu estava fugindo com duas crianças num trem, era início do século XX. No bolsão, a temperatura caiu bastante, senti bastante frio, tive muita diurese, tive que sair no meio do bolsão, e muita exteriorização energética. Eu percebi que havia muita exteriorização de ectoplasmia ali. Em algum momento eu vi uns locais onde estavam pessoas vestidas como vikings, parecia que eram assim, e me parece que eles moravam lá. E me veio a informação que seria um reduto extrafísico dessas consciências que estavam sendo ali assistidas durante a procinha, estava acontecendo o resgate ali. Continuei exteriorizando, terminei muito bem, agradecida, e desejo a todos uma excelente semana aí. Obrigada, viu? Obrigado, Virgínia, pela participação. Com o seu relato, eu lembrei de mais 3 coisas, ó. Já anotei aqui. O Walter, sua vez, querido. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a frase de hoje é interessante, né? E a gente já pode até se sentir agradecido, porque nós estamos fazendo assistência, né? Muito embora não seja em outra galáxia, mas estamos aqui no planeta Terra, mas como assistente, né? E não como somente assistido, né? Então, já dá para se sentir agradecido aí por conta disso tudo. Mas, enfim, a Aprocin já iniciou antes mesmo da primeira fase, eu já senti a presença da equipe extrafísica, e por conta disso já comecei a exteriorizar ectoplasma manualmente,
já coloquei um volume satisfatório de ectoplasma no ambiente, preparando o campo, já movimentei minhas energias, pratiquei o estado vibracional, foi bem tranquilo, bem otimizado dentro desse campo energético. E no arco voltaico, recebendo da Virgínia, eu senti todo um fluxo de energia muito grande, muito fraterna, penetrando pelo coronário e preenchendo todo o meu cardíaco. Me senti muito bem com esse fluxo de energia muito fraterna. E aplicando, senti também a presença do amparador e um volume grande de energia penetrando no frontal dela e percorrendo todo o holossoma dela. Já no pilar, eu senti o pilar girando um pouco mais lento hoje, e ele se dirigiu também ao aproximário, onde todos nós aproximadores estávamos lá, e também conectado com os aproximadores extrafísicos, e muita consciência para ser assistida também nesse campo do aproximário. Já nas conexões, eu senti bastante a central extrafísica das energias, senti também a OFIEX grupal da Procim, exteriorizei bastante energia para as consciências que estavam, tipo assim, internadas, né, nessa OFIEX, e também para as escolas extrafísicas que também parecem pertencer a esse complexo assistencial extrafísico. E também senti muito a conexão com a central extrafísica da fraternidade. Exteriorizei também bastante energia, e já no bolsão interassistencial, eu me desconheci bastante e exteriorizei também muita energia para minha oficina, que é a área da saúde, e também para o meu quadrante planetário, que é a América do Sul. E também exteriorizei por conta da situação planetária de transição para todo o planeta, para todos os amparadores que trabalham em todas as frentes assistenciais, tanto da parapolítica, da educação, da paraeducação e assim por diante. Terminei bem a Aprocim, muito agradecido pela oportunidade de participar desse max mecanismo, né, interassistencial, e desejo a todos aí uma boa noite e uma excelente semana para todos. Ok? Obrigado aí. Boa noite, Walter. Obrigado pela participação. O Gotardo já fez as anotações? Não? Então, vamos tentar. A Márcia, pode falar agora? Oi, Carlos. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, na fase 1, a preparação foi bem tranquila, foi muito boa. Consegui fazer o EV. Aliás, eu descobri mais um benefício do EV, que quando eu alcanço o EV, eu já notei várias vezes, agora essa semana que eu fiquei com a congestão nasal, que desobstrui essa parte aqui dos sinos da face, é impressionante, e libera a respiração na hora que movimenta a energia. E hoje eu senti isso na fase 1, e me vieram já os pedidos de assistência na fase 1 também, principalmente a Silvana, e acho que é o filho dela, né, que foi pedido, a Thalma, o Newton, a família, né, e eu também vislumbrei todos os aproximadores e o aproximário também nessa fase 1. E a energia que eu senti predominante foi de alegria, então uma alegria por poder estar participando dessa assistência. Na fase 2, o arco voltaico em duplas, eu recebendo da Luciana, eu senti um aquecimento nas mãos e nos pés, nas mãos não só no palmo chakra, mas em toda a mão, na parte de cima também, até parecia que estavam inchadas as minhas mãos, e ficaram bem aquecidas e ativadas.
Depois todo o corpo aquecendo, uma energia muito boa, muito salutar. E também um alívio maior na respiração também. Eu aplicando o arco voltaico na Luciana, o que me veio o tempo todo, eu via a Luciana e via um dos filhos dela, o Tomás, me vinha até o nome dele no arco voltaico, e uma energia muito intensa e serena, né? Eu senti essa serenidade, mas o tempo todo eu via a Luciana e o filho dela. E também quando eu estava aplicando, eu senti a presença do amparador, aquela conexão que eu sinto pelo cardíaco, mas pela parte das costas, e um aquecimento bem grande na parte das minhas costas. E na parte do pilar energético, eu mentalizei bastante os pedidos de assistência. Hoje, novamente, a minha gravação foi parando várias vezes e falando que tinha um problema no arquivo do áudio. Então, eu me desconcentrei várias vezes, né, o que não costuma acontecer. E na fase 4 das conexões, a OFIEX, grupal da Procim, eu vi uma mulher negra com cabelo assim encaracolado, bem armado, uma faixa no cabelo, ela era bem bonita e ela trabalhava no local. Eu não sei que local era, certo, mas eu sei que ela trabalhava ali, ela era responsável por alguma coisa e ela organizava alguma coisa. Uma aparência muito boa, um sentimento muito bom quando eu a vi. E depois, em vários momentos, na UFIEX, depois na Central Extrafísica de Energia, e depois eu acho que foi em Evoluciólogos, eu senti muitos arrepios e frio. E eu não estava sentindo frio, aqui em casa não está frio, foi alguma coisa do campo mesmo, eu senti calafrio mesmo, não era só frio, uma coisa estranha. Na fase 5 do bolsão energético, eu mentalizei bem a minha oficina. Depois o quadrante alopensênico planetário para a Europa, vários países da Europa, exteriorizei bastante energia. E depois mentalizei novamente os pedidos de assistência e fiquei exteriorizando assim no geral. Achei que tinha bastante consciex no bolsão energético e bastante exteriorização aconteceu. Aí eu fiz a desassimilação e voltei bem e estou muito alegre por estar aqui com vocês hoje. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigado, Márcia. Boa semana para você. O Gotardo, pode falar agora mesmo. Sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Bem, ao iniciar o trabalho, eu procurei liberar bastante ectoplasma, né? E o campo se formou muito rapidamente. E, curiosamente, me pareceu que tinha vários homens em fila, como se fosse aquele cabo de guerra, né? Mas não haviam homens do outro lado. Era um cordão de homens, né? E parecia até como se fosse um barco a rema, vários homens trabalhando em conjunto na mesma direção, num propósito. E, ao mesmo tempo, eu tive a impressão de que chovia muito, era um barulho similar a uma chuva intensa. Não sei de onde vinha isso, não tem nada de chuva aqui, caramba, né? No arco voltaico, recebendo de Isabel, me parecia que eu estava no meu fronto chakra, parecia que, como se fosse uma perfuratriz, entrava no fronto chakra e levava muita energia para o meu corono, no interior do meu corono, e uma onda de calor muito intensa no meu soma. Aplicando, eu percebi como que se ela tivesse na cabeça um cone de energia, virada com a parte diâmetro maior para cima, né? E dentro desse cone, me pareceu uma bola como se fosse o planeta Saturno. E esse anel de Saturno circulava ao redor dela. Eu senti um intenso calor, inclusive em mim, nos pés que normalmente estão frios, né? Então, havia um fluxo de energia muito intenso, mas intenso mesmo. No campo, na fase 3, não tive maiores percepções. Nas conexões, na UFIEX, eu senti uma forte palpitação
né, no meu lado esquerdo da cabeça, a parte superior da frente. E uma energia que descia, assim, vagamente, descia pelo meu soma. E continuou na energia, no campo da energia, na conexão da energia. E ela se intensificou e se apresentava na cor verde claro. Eu me sentia nesse momento como se estivesse dentro de um enorme tubo de energia. Na fraternidade, eu percebi um campo de energia que me parecia que era na Ásia, não sei se era Vietnã, Camboja, Tailândia, um daqueles aqueles locais de produção intensa de arroz, né? E ao mesmo tempo meu soma se avolumava tanto que parecia que estava tendo um balonamento muito intenso e muito calor e muita energia. Emanei muita energia para esse campo, me parece que era um grupo de pessoas que precisavam de bastante energia. Na das verdades, me veio uma frase: as vestes do ego humano escondendo as verdades íntimas, e muito calor nos palmos chakras. Nos planetas irmãos, eu tive uma percepção de que estava ao lado, enxergando bem do lado, em cima ou do lado, assim, um grande planeta. E não identifiquei que tipo de planeta era, qual que era o planeta, mas eu estava em cima dele e estava percebendo ele girando intensamente. Nos evoluciólogos, me veio a figura do Charlie Chaplin, não sei por quê, naquele momento, né? Na serenosfera não tive nenhuma percepção. Ao finalizar no bolsão, quer dizer, no bolsão energético, eu exteriorizei muita energia para a minha oficina, para o meu grupo kármico familiar, a minha oficina que é o meio ambiente, e ao quadrante planetário da América do Sul. Eu tive a percepção que o tempo passou muito rápido e finalizei muito tranquilo, muito bem, em estado de harmonia, de tranquilidade, energia pacífica, feliz, né? Por estar muito grato por participar desse trabalho energético. Desejo a todos do grupo, com Sim Consciex, uma ótima semana e as melhores energias positivas. Obrigado, Gotardo, pelos relatos. Uma excelente semana para você. A Isabel, pode falar agora. Boa noite para todos. Boa noite. No campo, eu vi um clarão, como se um fecho de luz bem forte no campo, e a presença forte dos amparadores. Aí depois eu vi um quarto de hospital com algumas mulheres em trabalhos de parto, assim, todas ao mesmo tempo. Muita movimentação no campo. Aplicando no Gotardo, aqueceu muito meus palmos chakras, e eu vi ele como se ele fosse apenas um fecho de luz branca, e depois expandiu essa luz na cor azul e lilás. Recebendo dele, eu senti pulsar muito frontal e o corona chakra, e depois um aquecimento nos ouvidos. No pilar eu vi uma luz dourada, bastante intensa, e o meu corpo ele balançou bastante, e senti muito, muito frio. Nas conexões, é como se eu tivesse ficado surda e deu um estalo dentro da minha cabeça bem forte e eu não ouvi as chamadas, apenas muitas, muitas cores. Me deu um sentimento de euforia muito grande, meu corpo começou a vibrar, eu entrei em estado de EV espontâneo e fiquei ali nisso só, não escutei as outras chamadas. No bolsão, eu entrei já exteriorizando muita energia, mas eu não consegui direcionar e vi muitos drogados, bastante mesmo. Aí comecei a espirrar, deu tosse, coceira no rosto, aquecimento e balonamento nas mãos, e senti bastante o cardíaco, e novamente aí eu exteriorizei, mas eu só lembrei na hora dos pedidos aí de assistência, não lembrei da minha oficina. E foi isso, terminei bem, agradecida novamente por estar participando. Um abraço aí para todos e uma ótima semana. Obrigado, Isabel, pela participação. A Vali, pode trazer seus relatos agora? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, eu fiz a mobilização básica das energias e já coloquei as pessoas para assistência.
Na fase 2, ao receber da Silvia, eu senti assim a cabeça girar bastante, mas eu estava assim bem tranquila, sentindo um bem-estar bastante agradável. Ao aplicar, minhas mãos pulsavam bem lentamente, eu enviei as melhores energias para ela, e num certo momento eu vi uma luz branca vinda do alto, iluminou assim bastante o ambiente. A partir da fase 3, assim, eu tive um apagão hoje e eu não tive percepção, né? Eu nem ouvi a chamada né, da fase 3, do pilar. Depois eu passei, assim, para 4. Eu lembro na 4 eu vi alguma chamada, mas muito, assim, distante. E, enfim, também não tive percepção. Passei pela fase 5 e eu retornei, assim, antes de acabar. Eu percebi, assim, que eu estava exteriorizando bastante energia pelo frontal, e, assim, estava só sentindo bem-estar, mas hoje parece que eu fiquei, assim, o tempo todo bastante desconectada mesmo. Mas eu estou bem, estou bastante feliz de estar aqui participando com vocês da nossa Prosim. Boa semana a todos. Tchau. Obrigado, Valê. Boa semana para você. O Israel, pode falar agora, meu querido. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Fase 1. Antes da fase 1, eu fiz uma preparação e estava sentindo a energia fluir assim, de uma maneira bem intensa pelo corpo todo. Aí começou a fase 1, eu tive problemas com gravação, que ela começou numa velocidade acelerada. Eu consegui resolver e sincronizar o tempo, aí só o restante da fase eu exteriorizei. Na fase 2, recebendo da Cris, eu a vi sentada com uma luz branca atrás dela. E depois, do meio para frente, eu senti vontade de esterilizar também. E esterilizei. Aplicando, vi luzes roxas e senti uma pressão na têmpora direita. Fase 3. Eu senti o nucal e o frontal. E ambos interligados em linha reta. E uma sensação de claridade no frontal. Na fase 4, na UFIEX eu tive uma percepção que tomou quase a fase toda, só que assim que terminou a percepção, ela sumiu instantaneamente da minha mente. A serenosfera parece que anunciou a fase e terminou no mesmo instante. Sim, no mesmo instante. Na fase 5, bolsão, eu vi que começou a fase, só que eu fui tomar consciência dela algum tempo depois, como se ficasse meio em letargia, assim. Aí eu tive uma percepção, era tipo uma festa com poucas pessoas, e tinha um forno de chapa retangular, tamanho até bom, até grande. E uma pessoa pondo ou tirando coisas de lá de dentro, não sei, eu achando que era comida, né? Mas era dinheiro. Todos em pacotes iguais, bem feitos, e todos alinhados com a mesma altura e o mesmo volume dentro desse forno. Depois eu senti bastante calor nessa fase, bastante mesmo. Eu incluí os assistidos da noite, né? E foi isso. Eu tô bem e agradecido também a todos pelo trabalho. Uma ótima semana até o nosso novo curso de quinta com o professor Carlos. Um abraço. Obrigado, Gê, pela participação, pelos seus relatos. Agora, minha vez. Fase 1. Antes da Aprocin, eu tomei a chuveirada hidromagnética, né, banho antes, eu fiz a retirada do ectoplasma excedente. E eu, logo no início, muito já descoincidido, o campo formado, eu vi uma consciência que ela estava com a mão no rosto, e ela dizia que alguém precisava de ajuda,
alguém precisa de ajuda, e me veio à mente, e eu vi uma pessoa da Conscienciologia, ela é professora, escritora de livros. Aí eu mandei energia para essa pessoa, né? Fiquei assim meio desconfiado, porque logo no início, mas mandei energia e tal. Na fase 2, ao receber o arco da Berê, senti muita descoincidência, né? O tempo passou rápido nesse arco. Ao fazer o arco nela, eu senti as energias fluindo também. E eu vi uma cena que eu não lembro agora. Depois que a Virginia fez os relatos, eu lembrei, anotei mais embaixo. Na fase 3, eu vi o comando para a formação do pilar, estava muito descoincidido, né? Comecei a exteriorizar energias, mas senti que apaguei. Na fase 4, eu não ouvi o comando da OCX, ouvi o da energia, e muita descoincidência. E eu vi umas pessoas entrando em fila em alguma coisa, num prédio. Parece algo que a Virginia viu também, era meio antigo, né? Eles estavam em fila, uma roupa meio verde, algo assim, não sei. Não vi os outros comandos, né? Eu dei uma apagada. Na fase 5, eu despertei pouco antes de apagar do comando final, né? E eu senti uma dor na perna esquerda também, na altura quase da náusea, umas pontadas, me incomodou bem, né? E em algum momento da Procin também vi pessoas sendo maltratadas, torturadas, sofrendo, e eu com aquele sentimento fraterno com elas. Eu estou muito bem agora, estou me sentindo bem, energizado, tudo ótimo. Bom, já falei de algumas sincronicidades, porque eu vi algumas coisas igual a Virginia, né? Que eu vi pessoas entrando no prédio, um prédio antigo, senti pontadas na perna esquerda também, e muita ectoplasmia. Alguém quer citar mais alguma sincronicidade ou algo que lembrou durante a Procin? Diga, Gotar. Sim, eu também vi pessoas em fila, você lembra? No começo que eu comentei, né? Isso, é verdade, é verdade. Mais um que... brasileiro, brasileiro vive em fila, Gotardo, não é fácil não, viu? Então a gente vê o pessoal em fila aqui no extrafísico. Mas eram alguém? pessoas que estavam assim numa fila, mas com um objetivo, era um propósito que estava assim unido esse grupo, né? Não sei se estavam remadores ou parecia aqueles cabos de guerra, mas não era cabo de guerra, entendeu? Eram tudo assim unidos num propósito, né? Entendi. Eu percebi eles caminhando e entrando em algum lugar, e eram mulheres. Eu lembro que eram mulheres dos meus. Alguém mais sincronicidade? Lembrou de mais alguma coisa durante os relatos? Ou experiências antes ou depois da Procin? Sempre no dia da Procin eu tenho experiências melhores, mais lúcidas. Diga, Virginia. Houve também queda de temperatura ambiente no bolsão, houve vários relatos, né? Me parece que nós tivemos uma produção, uma exteriorização de ectoplasma bem relevante nessa Procin, né? Verdade. E isso eu percebi que várias pessoas comentaram. E é isso, pelo menos foi o que eu percebi. Verdade. Mais alguém? Hoje nós somos bem menos aqui nos relatos. Muitos estão viajando, estão com assistência. Diga, Márcia. Eu acho que muita gente viu mulheres também. Talvez em alguma situação diferente, mas acho que quase todo mundo, inclusive. Alguma coisa. Eu vi só uma e estava trabalhando, mas todo mundo que relatou viu mulheres. A Isabel viu mulheres, né, tendo parto ao mesmo tempo, a Virgínia, o Gotardo, o Carlos. O G eu não me lembro, mas eu notei isso. Eu tenho mais... Márcia, foi bom ter me lembrar. Eu lembrei que na fase 2, Isabel, eu esqueci de relatar. Eu vi uma mulher que parecia da década de 60, não vi o rosto mesmo, mas assim, com aquela veste grande, sabe? Tipo uma princesa, mas foi no arco voltaico, com certeza. Na Isabel, eu percebi essa mulher, realmente. 60, década de 50, né?
Eu não vivi essa época, mas dá pelo que a gente... Eu não vivi essa época, tá? Viveu, não, o Beleza, é negócio assim tá, mesmo. você é um garoto ainda, tá certo. Então, muita gente vendo cenas do passado e com mulheres, né? Interessante. Tem que ser pesquisado, observado para ver o porquê disso, né? Muito bom. Bom, pessoal, ok. Hoje quem vai fazer o merchandising hoje sou eu. A partir do dia 7 agora, né? 7, 14, 21 e 28, eu vou ministrar o curso da internet, que chama Internet, a Era da Comunicação. Qual é o intuito do curso? Na primeira aula, vou falar sobre origem, como funciona, quando foi criado, né, que ela tinha um outro objetivo quando foi criada, nos anos 60. Né? Na segunda e terceira aula, eu vou falar como navegar, como escapar de ser hackeado, como navegar com segurança. Na terceira aula, vamos dar mais de 20 dicas como pesquisar no Google, achar o que você quer, né? Como pesquisar imagens e tantas outras coisas. E na quarta aula, nós vamos aprender a usar outros sites de outras instituições de conscienciologia para pesquisar, para buscar artigos, buscar livros, buscar livros para quê? Para compor a nossa gestão, o que a gente vai escrevendo e tudo mais. Então, eu acho importantíssimo para todos que são intermissivistas, que não são, porque hoje eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade com a internet, dificuldade com notebook, e nós vamos buscar, pelo menos, quebrar esse bloqueio que as pessoas têm para elas começarem a se aventurarem mais, mas com segurança. Né? A ideia é essa, e está ficando muito bom. A Virginia me dá um apoio total nos slides, me fez gravar a primeira aula 10 vezes, não, mentira, 3 vezes só, né? E vai ficar muito bom, eu sei que vai ser muito útil, muito assistencial, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então, boa semana, as melhores energias para vocês e até Boa quinta-feira. semana a todos. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite. Abraço. Tchau, Boa semana, boa tchau. semana.